Oi, Cristiane, minha ex-aluna querida. Vou mostrar aqui para vocês, né? A bitributação. E nós entendemos que ela engessa o incentivo à gestão dos resíduos sólidos. Vamos aguardar aí o Sócrates pedir para participar da live. Só não vou fazer agora porque eu não quero. Mas eu vou ver no computador. Vamos aguardar aí o Sócrates, né? Não, para, rapaz. Não, para com isso, vai gostar do filme. É um filme de suspense. Olha nisso, o que você fez hoje? Açúcar. 9h25. Oi, Sócrates, tudo bom? Tudo bem. É a minha internet que tá ruim ou aqui fica carregando? Não tô te vendo bem. Agora tá melhorando. Boa noite. Boa noite. Tua imagem tá meio ofuscada. Tá melhorando agora. Ofuscada com? Não, tá melhorando. Você tá usando 4G ou Wi-Fi? Wi-Fi. Pronto, agora tá bom. Boa noite, tudo bom? Sócrates. Boa noite. Bom, então, gente, podemos começar, né, Sócrates? Pode. A Júlia disse que a minha imagem tá travando. Ainda tá, Júlia? Vocês estão ouvindo Sócrates? Deixa aí o pessoal falar. Tá me ouvindo bem, Sócrates? Eu tô lhe ouvindo bem. O teu áudio a gente não consegue ouvir. Mas... Não? Então eu vou fazer assim, eu vou mudar a minha internet. Melhorou, a Júlia disse que melhorou. Oi, me ouve, Sócrates? Melhorou? Sim. Melhorou agora? Eu não consigo te ouvir. Fala aí alguma coisa. Melhorou? Tô falando. Melhorou um pouco. Mas não tá normal? A Júlia disse que melhorou. Bom, então a gente vai dar continuidade, gente, ao tema. A Daiane também disse que melhorou. Vamos dar continuidade ao tema que nós falamos ontem. É um artigo feito a 6 mãos, eu, Sócrates e a Mídrade. E aí a gente traz a discussão sobre a bitributação dos produtos reciclados. A gente defende que deve haver a isenção fiscal e não a cobrança do tributo no produto que não é mais fabricado por matéria-prima virgem. E a gente considera que essa bitributação, ela é um engessamento à gestão
dos resíduos sólidos aqui no Brasil, tá? Eu vou falar um pouco rapidamente da Política Nacional de Resíduos Sólidos para vocês, para que haja uma compreensão do público da live do porquê que a gente está tratando desse tema, né? Primeiro que o artigo 1º da lei diz que estão sujeitas à observância desta lei pessoas físicas ou jurídicas, público ou privado. Então aí o legislador já convoca a sociedade para a responsabilidade também dos resíduos sólidos aqui no Brasil. O artigo 3º da lei, ele traz no inciso 6 a questão do controle social. Quem faz esse controle social é a sociedade. Para isso, é preciso que a lei de acesso à informação, ela realmente esteja sendo aplicada pelo Poder Executivo. Tendo em vista que o Poder Legislativo já produziu, né, o texto normativo, e o Executivo, através dos seus órgãos, é que precisa dar a essa lei. No inciso 9 do artigo 3º, o legislador coloca quem são os geradores de resíduos sólidos. São pessoas físicas ou jurídicas, tá? Também de direito público ou privado. Ou seja, nós, né, somos geradores de resíduos. E como geradores de resíduos é que nos é imputada a responsabilidade de, junto com o Estado, compartilhar soluções, tá? E o legislador é bem claro, ele traz esse termo, responsabilidade compartilhada, agora, já no inciso 17 do artigo 3º, quando ele diz que é preciso uma responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. Só reprisando o que eu falei ontem, esse ciclo de vida do produto é exatamente trazer um novo produto fabricado, um resíduo, a sua vida útil, tá? Ele traz também o conceito de reciclagem, no inciso 14, diz que reciclagem é o processo de transformação dos resíduos sólidos que envolve a alteração de suas propriedades físicas, químicas ou biológicas, vistas à transformação em insumos ou novos produtos. Então aí onde já entra o tema nuclear da pesquisa, feita por mim, pelo Sócrates e pela Mídrade, que é já trazendo a discussão do direito tributário, né? Gente, como princípios da gestão, né, essa política nacional de resíduos sólidos, o legislador, eu coloquei aqui só alguns que são importantes, traz como princípios a visão sistêmica da gestão. Então ele já chama a atenção para a questão sistêmica, e hoje tem se discutido sistêmico, tá? A cooperação, que é um princípio que também está lá no Código de Processo Civil, no artigo 6º, o direito da sociedade à informação e ao controle social. Então, pensem bem, controle social é um direito, tá? E cabe a nós exercer esse controle dessa gestão de resíduos sólidos. Traz dois princípios importantes, que são princípios também constitucionais, que é o da razoabilidade e o da proporcionalidade, certo? Como objetivos, o legislador, no artigo 7º, inciso 13, ele traz o estímulo à adoção de padrões sustentáveis, incentivo à indústria de reciclagem, olha aí, entrando aí já a questão de defender essa não bitributação desses produtos. Incentivo ao desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e empresarial. E no inciso 9, ele traz incentivos fiscais, financeiros e creditícios. Bom, mas aí a gente sabe que isso precisa ser operacionalizado nos estados, devido ao nosso modelo de federação, né? A nossa repartição de competências, que daria aqui uma live sem hora para acabar, discutir
o sistema de competência no Brasil, né, é bem complexo, tá? E como eu falei para vocês ontem, existe um rol taxativo de produtos sujeitos à logística reversa. E no artigo 35, parágrafo único, é interessante dizer para vocês que o legislador coloca que o poder público municipal pode instituir incentivos econômicos aos consumidores. Olha aí a inovação que a lei traz nesse sentido. Já no artigo 44, determina que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, no âmbito das suas competências, poderão instituir normas com o objetivo de conceder incentivos fiscais. Então, me parece, né, Sócrates, que um dos problemas dessa lei, a gestão dos resíduos sólidos, na verdade, e aí não é um problema do legislador ordinário nesse momento, a não ser que houvesse uma proposta de emenda constitucional para alterar o sistema de competências aqui no Brasil, mas aí o problema recai realmente sobre os estados da federação e os municípios. Então fica aí o dever de casa, né, para que as assembleias legislativas pratiquem esse exercício aí que a própria lei já traz a previsão, né? O tributo produz efeito inverso na cadeia da reciclagem. Então, o Sócrates vai aqui nos apresentar as possíveis soluções para esse problema. Então, eu já passo a palavra para ele. Boa noite. Bom, parabenizar primeiramente pela live de ontem, Cleiton. A nossa live ela começou ontem, né? Às 7 horas também, com a Mildred, que eu também parabenizo. Foi uma apresentação muito boa. E a Mildred para conceituar, explicar coisas determinantes. Sócrates, você quer tentar o 4G? Não está dando para ouvir você. Quer trocar pelo 4G? Não dando. Melhorou agora? Eu vou colocar o fone de ouvido. Melhorou agora? Melhorou. Tá melhor. O áudio tá bom, então? Tá melhor. Pode falar aí. Ixi, travou minha imagem? Travou. Você não quer trocar de lugar, não? Tem algum ponto que a internet funcione melhor aí? Eu não estou te ouvindo, Sócrates. Oi? O Helber sugeriu para você pegar. Você não me escuta? Certo. Vamos aguardar aí o Sócrates entrar novamente.
aparecendo ainda, tá gerando. Pronto, tá melhor. Pode falar, Sócrates. Então tira o fone, deve ser o teu fone. Tira o fone. Tá? Oi, Sócrates. Você tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Sócrates? Tá me ouvindo? Não tá legal, eu acho que talvez... Como? Se você mudar de local aí da live, sair desse ambiente, for para outro, melhora não o sinal? Tá me ouvindo, Sócrates? Bom, então vamos pedir aí um pouquinho de paciência de vocês para tentar resolver esse problema técnico, né? Problema tecnológico. Melhorou, Sócrates? Tá me ouvindo? Sócrates, você me ouve? Você tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Blake? Não dá para ouvir. Oi, não dá para ouvir teu áudio. Eu não sei, eu tô ouvindo o seu. Ninguém tá me ouvindo? Vocês conseguem ouvir o Sócrates? Daiane, dá para ouvir? Oi, ninguém Sim, tá me então... ouvindo? Pronto, estão te ouvindo, então? Sócrates, estão te ouvindo, pode falar. Bom, boa noite. Parabenizar aqui a professora Leine, parabenizar a Mildred pela live de ontem, foi muito boa. E seguir com o tema, né? E complementar um pouco o que a Blaine disse na parte sobre
as questões necessárias para o ordenamento jurídico em relação à harmonia do direito tributário com o direito ambiental é que muitos autores, muitos doutrinadores, eles consideram que uma tributação ela vai ser constitucional quando ela leva em consideração os princípios ambientais, né? Ou seja, há quem defenda que uma tributação que não é uma tributação ambiental é na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos a existência digna conforme os ditames da justiça social, observando os seguintes princípios. No inciso 6º, fala sobre a defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços. E nos processos de elaboração e prestação. Essa foi uma redação dada por uma emenda constitucional de número 42 do ano de 2003. Né? Bom, a problemática da nossa pesquisa é realmente dissecar e entender melhor como se dá essa incidência tributária, essa reincidência tributária nos produtos reciclados. Por que reincidência? Porque entende-se que esse produto que passou pelo processo de reciclagem e de atribuir a ele uma nova função, ele já foi tributado quando ele foi constituído de uma matéria-prima virgem anteriormente ao processo de reaproveitamento. Né? Por exemplo, um papel, uma garrafa de vinho que ela foi produzida pela primeira vez, incidiu lá naquele processo todo os tributos, né? E quando esse material ele é descartado, ele é recolhido por sistemas de colagem, triagem e preparação do material, que por muitas vezes eles são muito mais complexos do que você produzir pela primeira vez aquele material, acaba incidindo um custo já muito maior. E um detalhe é que os produtos, quando eles são feitos de matéria-prima virgem, quando eles são feitos pela primeira vez, eles possuem um crédito presumido. Ou seja, os produtos, como por exemplo, a coleta do eucalipto no campo para produzir o papel. Quando iniciar aquele processo de produção daquele papel, de coleta daquela matéria-prima virgem da fazenda, naquele início de processo, ele tem um crédito presumido de ICMS e de IPI. Ou seja, inicialmente, uma tributação que seria por volta de 18%, ou dependendo do estado, porque varia essa alíquota, já vem um crédito presumido, como se aquele imposto fosse pago de 18%, incide fictamente na nota fiscal, para quando esse produto passar pelas outras cadeias de venda, aquele valor ficto de um produto que foi pago, mas não foi, incida e seja descontado nas próximas cadeias de venda daquele produto. Ou seja, um produto produzido com matéria-prima virgem, ele tem um incentivo fiscal e os produtos reciclados não têm. E, na verdade, os produtos reciclados, eles acumulam uma tributação já feita anteriormente do processo de cumulação do lucro. Né? Não incide aqueles 18%, mas quando o produto vai passando de cadeia em cadeia, vai aumentando e cada produtor e cada revendedor, a fábrica, ela vai colocando o lucro dela, vai sendo cobrado tributos. E aquilo, no final do produto, acumula em um valor muito alto. E os produtos reciclados, eles acumulam isso e ainda perdem o crédito presumido que é dado para os produtos de matéria-prima virgem que são feitos no começo. Então, sobre a cadeia de reciclagem, existe toda uma questão muito complexa de bitributação, não sendo só essa que incide somente em um produto
que já foi feito anteriormente é reaproveitado e incide novamente. Não. Os produtos de matéria-prima virgem têm benefícios que os reciclados não têm, e os reciclados, eles são mais caros de produzir por conta de próprias exigências da lei, para preservar questões de saúde, questões de coleta. Nós não temos uma indústria já montada, uma indústria já equipada para fazer esses trâmites. Na verdade, a gente precisa dar incentivos para também criarmos uma infraestrutura para esse mecanismo de termos produtos reciclados mais baratos e ofertados. Muitas vezes, as empresas elas são obrigadas por lei a dar uma destinação aos resíduos. Ou seja, muitas empresas são obrigadas a ter um sistema de logística reversa, que são empresas de óleos lubrificantes e agrotóxicos, que são esses produtos ou usados ou contaminados e as suas respectivas embalagens, os pneus, as lâmpadas fluorescentes, os eletroeletrônicos, as pilhas e as baterias. A logística da cadeia de comércio, de um produto para chegar até a gente, ela começa na fábrica, né? Ou então no campo, quando a matéria-prima é produzida. Então, vai do campo para a fábrica, vai da fábrica para a distribuidora, vai da distribuidora para o comércio, até chegar à nossa casa. Essa é a logística comum. A logística reversa, ela parte do ponto da casa do consumidor, que como esses produtos que eu falei, e eu vou tirar um como exemplo, que seria uma lâmpada fluorescente, ela tem produtos químicos, ela pode ser tóxica, né? Se ela for quebrada, se ela for descartada de maneira errada. Então a lei obriga a logística reversa. E a empresa, ela acumula esse custo para ela e ela passa esse custo para o consumidor final. Bom, mas a questão não é essa no momento. Eu vou voltar a abordar esse ponto. Essa questão é que essa empresa vai ter que recolher esse produto e essa responsabilidade de dar a destinação certa é a do consumidor, de dar esse objeto descartado em um ponto correto de retorno para a empresa receber e reutilizar ou descartar da forma correta esse produto. Os produtos reciclados, por passarem por tantos processos mais complexos, eles por vezes são muito mais caros do que os produtos feitos com matéria-prima virgem. E não é só por conta de uma bitributação, mas sim de toda essa cadeia mais difícil e mais custosa para as empresas. Então, muitas vezes uma empresa ou uma pessoa ela opta por usar um produto reciclado pelo selo do produto ser ecológico, ou porque ela tem objetivos até publicitários de ser uma consumidora de produtos com selo verde, ela paga um custo muito mais alto do que ela usaria por usar, por exemplo, um papel branco a um papel reciclado. E ainda sobre esses custos incide essa bitributação. A tributação, como a Mildred falou na live de ontem, ela tem três funções. Ela tem a função fiscal, ela tem a função extrafiscal e ela tem a função parafiscal. Para o nosso ponto, as funções mais importantes são a função fiscal e extrafiscal. A função fiscal é quando o tributo ele tem o objetivo de arrecadar receita para o Estado, para bancar os custos que o Estado tem para fazer incentivos na sociedade, né? Fazer investimentos sociais em hospitais, etc. A função extrafiscal ela tem uma função de regulamentação econômica, de regulação econômica e de causar incentivos ou desincentivos a usos, a produtos, a serviços, tributando, assim como o citado artigo 170, que eu li no início, determina que esse valor da tributação ela seja variável de acordo com
esses respectivos produtos. Bom, apesar da função fiscal incidir em alguns impostos, puramente para arrecadar receita, intrinsecamente ela também carrega uma consequência, eu diria que seria um efeito colateral dessa tributação, que seria causar um incentivo ou um desincentivo quando ela incide em... O imposto, ele tem uma natureza puramente fiscal e ele incide naquele tema. Como, por exemplo, que foi um tema que a Daiane abordou na live dela com você, Blake, que era da criação do IGF, do Imposto sobre Grandes Fortunas. Esse imposto, ele tem uma natureza puramente fiscal. No entanto, ele é temido no Brasil por conta de um possível efeito colateral que ele venha ter, que seria causar fuga de capital do país, de empresas de colocar o seu dinheiro, os seus investimentos fora. Então, esse é um efeito colateral do direito fiscal, que também tem que ter atenção quando ele vai ser feito na tributação dos bens ambientais, dos bens ecológicos, e justamente é aí que se ressalta uma maior necessidade de a gente ter incentivos para os produtos verdes, os produtos com selos ecológicos, né? Porque eles já carregam o fardo de serem produtos com operacionalizações mais complexas. Dito isso, eu posso passar para a parte dos estímulos que a indústria da reciclagem ela merece ter, né? A partir ou do equilíbrio da função fiscal do tributo, ou a partir da intervenção proposital com a função extrafiscal do tributo, né? Os principais impostos que incidem sobre os produtos reciclados, que mais oneram os produtos reciclados, é a PIS, o IPI e o ICMS. Eles são os produtos que têm o maior peso e o maior impacto em toda a cadeia de reciclagem do produto. Eu vou compartilhar com vocês um dado que é do CNI, Conselho Nacional das Indústrias, que inclusive foi o nosso referencial teórico para o desenvolvimento da pesquisa. E é um estudo muito detalhado, é um estudo complexo, é um estudo técnico. Ele é um estudo grande e eu recomendo que, a interesse no tema, uma olhada, porque apesar dele ser técnico, ele é didático. Ele é bastante didático e para o público comum acaba sendo um conteúdo acessível. Um dado trazido por esse estudo é de que tem uma estimativa de que a reincidência do ICMS sobre os resíduos utilizados como matéria-prima da reciclagem gira em torno de 1 bilhão 38 milhões de reais, ou seja, em toda a cadeia de reciclagem, essa reincidência desse custo somente de ICMS, fora PIS, COFINS e IPI, tem um custo apenas de ICMS de 53% do custo total de um produto reciclado, que é mais da metade só de ICMS é o valor de um produto reciclado, seja ele qual for, dessa reincidência, que ele já incidiu na matéria-prima virgem, depois de reaproveitado, ele incidiu novamente. As possíveis soluções trazidas para a gente lidar e a gente combater, entrando mesmo no ponto da fala, é a criação de um crédito presumido. Um crédito presumido de imposto, que é o mesmo crédito presumido que é dado para matérias-primas virgens para fazer produtos novos, sem ser produtos que utilizam bens reciclados. Esses produtos, eles já têm, acidentalmente, esse benefício fiscal de crédito presumido. Porque, muitas vezes, essa criação de dar crédito presumido para um produto de matéria-prima virgem, ele não é intencional. Não é para prejudicar um produto reciclado. Na verdade, muitas vezes ele acontece para favorecer, inclusive, a produção agrícola, né? Que o produto, quando você colhe lá uma beterraba, ou um eucalipto, ou
ou um minério de ferro, alguma coisa, você tem esse crédito presumido, porque esse produto ele já vai passar da cadeia do produtor para o fabricante. Então, para não incidir uma tributação aqui e onerar o produtor agrícola, eles dão um crédito ficto de como se tivesse tido essa cobrança e vai o crédito para frente para ser abatido e não prejudicar o produtor pequeno, muitas vezes não pequeno, mas para favorecer um produtor agrícola. E Fernanda Mara, prazer entrar aqui na live, uma querida professora que me orientou maravilhosamente na monografia da pós-graduação, que eu sou fã, e mandar um beijo. A gente recentemente, né, professora Blaine, submetemos um artigo, nós três, que foi uma consequência dessa nossa pesquisa na monografia, transformamos em um artigo. Estamos nós três. Parabéns, viu, professora? Admiro muito seu trabalho. Voltando aqui ao tema, diferenciar essa questão do crédito presumido para o crédito comum de uma não cumulatividade é que esse crédito ele é elaborado que geralmente ele incide sobre o ICMS. É um crédito da não cumulatividade porque o ICMS ele deve obrigatoriamente não ser cumulativo. Então, quando você tem um produto no início da cadeia de produção, você paga pela circulação dele, quando você vende ele da fábrica para uma revendedora, que vai para um supermercado, até chegar no consumidor final, toda essa circulação de mercadorias vai incidir um imposto. Então, você pega inicialmente o imposto que já foi cobrado, você dá um crédito para ele, para que esse produto, que esse valor do tributo, ele não incida no custo seguinte do produto que vai ser repassado para o consumidor, porque geralmente os custos são embutidos. Aí embute aqui mais 18% quando circula de novo a mercadoria. Embute esse custo já pago aqui, que vai para o preço do produto, e esse preço do produto já vai incidir uma nova alíquota de 18%. Ou seja, incide 18% sobre um custo de um tributo que já tinha sido pago antes. Então acaba gerando um ciclo cumulativo. Você pagou 18%, aumentou, vamos supor que 18% de um produto X dê R$20. Em vez de um produto custar 200, ele vai ser 220. Depois vai ser 18% de 220. E assim vai dando uma cadeia que a alíquota vai alimentando o preço do produto. Essa questão do crédito da cumulatividade é para evitar essa situação. O crédito presumido, ele é um crédito ficto que supõe-se que o Estado cobrou aquele valor e ele consta na nota fiscal já para ser abatido, que ele é um benefício tributário, ele é um benefício fiscal. Ele acaba sendo uma renúncia de receita de tributo. Dadas essas diferenças, que dá para ser usada a questão do crédito resumido e do crédito da não cumulatividade, incidente sobre o IPI e o ICMS, me perdi um pouco aqui, peraí, na ordem. O crédito presumido ele é fictício, ele via de regra consta na nota fiscal, ele é uma ficção para dar um benefício fiscal. É uma renúncia de receitas. É como se fosse uma isenção fiscal de modo diferente, de modo ficto. Por que às vezes as pessoas optam pelo crédito presumido e não por outra maneira de conceder esse benefício? Porque o crédito presumido, ele é operacionalmente mais fácil, certo? O poder público, ele cria uma
uma ficção de que aquele valor do tributo foi pago, coloca ali e em toda a cadeia seguinte ele vai ser abatido. E não vai ter uma isenção com leis mais complexas, com obrigações acessórias mais complexas do ponto de vista tributário, e favorece inclusive os pequenos vendedores, os pequenos comerciantes, mercadinhos de bairro. Enfim, ele tem uma justificativa um pouco mais técnica, operacionalmente falando, que assim, para quem quer pesquisar isso, deveria ler um pouco mais de como se dá essa prática, porque é realmente técnico essa questão da operacionalização para optar entre uma isenção e entre um crédito presumido, que acaba sendo uma forma de isenção. Para as empresas obrigadas a fazer a logística reversa, sugere, né, pelo estudo da CNI, que a base de cálculo desse crédito presumido seja todo o lucro da logística reversa. A empresa tem aquele custo de buscar o produto do consumidor, trazer para ela de volta, para ela poder dar uma reutilização, e todo esse valor gasto pela empresa seria abatido de forma do crédito presumido. O ponto positivo justamente é por ele ter uma operacionalização mais complexa. O ponto negativo é que a operacionalização, apesar de ser menos complexa, ela dificulta as empresas do lucro simples e do lucro presumido, porque a questão do crédito presumido, ela só é permitida por lei hoje para empresas do lucro real. Inclusive, mais abaixo é outra sugestão de solução, que seria uma ampliação dessa margem para que o crédito presumido ele também possa ser utilizado por empresas do Simples, optantes pelo sistema de tributação do Simples e do lucro presumido. Essa ampliação que eu falei também é defendida para da PIS e COFINS, que seria uma ampliação da suspensão dessa cobrança. E essa ampliação ela se dá por 2 meios. Ela se dá pela ampliação dos materiais previstos em lei para receber esse benefício dessa ampliação de suspensão tributária, que atualmente os produtos que recebem ela são os produtos de resíduos plásticos, papel, cartão, vidro e metal. Outros produtos a lei não permite. Então, uma das sugestões realmente é abrir esse leque de produtos e que as empresas consigam fazer essa suspensão desse tributo para todos os produtos que elas façam a logística reversa. E o outro ponto de ampliação é justamente ampliar das empresas do lucro real para as empresas do Simples Nacional e do lucro presumido. A maioria dos estados, eles cobram ICMS da sucata, mas boa parte deles adotam um diferimento nesse pagamento. O que é um diferimento? Diferimento é um conceito tributário que a Daiane abordou na live dela, quem teve a oportunidade de assistir. Ela explicou que é o quê? É uma postergação do momento que você vai fazer o pagamento do tributo. É um atraso, deixar para um momento posterior, o momento em que você salda essa dívida tributária. Porque, geralmente, essa questão da cobrança do tributo, ela é feita logo no início da cadeia produtiva. Quando ela há o diferimento, ela é feita na ponta, justamente para evitar essa questão do ciclo de incidências do ICMS, por exemplo, que um dos motivos que existe o crédito presumido é para abater isso.
o diferimento ele é uma segunda ferramenta para evitar efeito cascata da tributação. Então, a maioria dos estados que tributam a sucata com ICMS, elas optam pelo diferimento. Em vez de elas cobrarem no início a tributação, elas cobram na ponta, para o tributo não ter essa reincidência e não ficar aumentando o custo do produto quando ele chegar no consumidor final. Existem outras propostas, além dessa suspensão da PIS e COFINS e do crédito presumido, que seria os estados criarem uma harmonização da cobrança do ICMS, né, em todos os estados. Por quê? Porque tem estados que cobram uma alíquota X, tem outros estados que dão isenção. E foi o que a Blaine falou um pouco mais cedo, que se a gente fosse entrar nesse ponto de competências entre os entes, seria algo muito mais complexo. Então, sugere que isso, né, essa harmonização ela seja feita para causar até uma previsibilidade no produtor, né, no reciclador, e que ele consiga ter lucros, ele consiga saber como gerir o negócio dele. Mas aí também são pontos mais técnicos dos pedidos, né, elaborados pela CNI, que seria uma harmonização da legislação do ICMS, você saber onde ela vai ser cobrada, se é no começo, se é na ponta, qual é a alíquota, onde é que tem isenção, onde é que não tem isenção. Porque geralmente esses produtos de toda essa cadeia, eles circulam por mais de um estado. Muitas vezes um produto que é recolhido, uma sucata que é recolhida no Piauí, ela é reindustrializada no Ceará e muitas vezes ela é vendida no Rio Grande do Norte, ou então ela é exportada. Então essa harmonização, ela tem um peso muito grande, porque ela diminui custos sobre o próprio produto reciclado. E também deveria haver uma harmonização nas obrigações acessórias do recolhimento do ICMS. Uma outra proposta é que haja também um abatimento do imposto de renda nos custos da logística reversa. Bom, aquelas empresas que por vezes não se encaixam em todos os padrões, ou porque tem um regime de tributação simples ou é de lucro real, ou porque a necessidade dela é X, ou porque a necessidade da outra é Y, cada uma tem uma particularidade muito específica. E necessidades muito específicas, processos de operacionalização muitas vezes complexos, que para um produto tem uma necessidade, para outro tem outra. Então, tem empresas que elas não vão se encaixar em apenas um meio de abater esses custos ou de conseguir um incentivo. Um deles seria, que eu vejo como algo simples, esse abatimento do imposto de renda. Ela pega todo o custo que ela teve com a logística reversa e ela pode abater 50% daquele custo que ela teve com toda essa operacionalização no imposto de renda dela, justamente como acontece para benefícios de empresas que investem em atividades esportivas ou culturais, elas possuem esse benefício e esse benefício ele estaria limitado a 4% do lucro da empresa, ou seja, ele teria duas limitações. A primeira limitação seria 50% do custo e a outra limitação seria um abatimento de até 4% do valor do imposto que ela vai dar para o Estado. E um outro mecanismo alternativo é o Visible Fee, que é um mecanismo muito utilizado na Europa. Que esse mecanismo ele destaca o custo da logística reversa na nota fiscal. Então, um produto ele sai para um mercado por R$20, exemplificativamente, e ele teve um custo que está embutido nele, em tese, de R$5, né? Então, na nota fiscal daquele produto, vai esses R$5 destacados, que para quando for cobrar a tributação nas cadeias de venda, de comercialização dele, já tem destacado esse valor do custo da logística reversa, para que nesse valor não incida tributação.
é uma forma de evitar todo esse efeito cascata de cumulatividade nos impostos. Esses meios que eu abordei são meios que são sugeridos, né, pelo estudo da CNI. Existem outros, eu destaquei os principais, os mais relevantes, e esses meios, eles devem ser cumulados, muitas vezes. Por que cumulado? Porque alguns ramos de produção vão conseguir ter esse abatimento com forma de crédito presumido. De outros não vão dar, vai ter que ser o viso por FII. Em situações muito específicas de uma empresa que ela não consiga fazer essa operacionalização, ela faz abatimento do imposto de renda. Que isso não seja algo alternativo, e sim cumulativo, para que nós possamos realmente ter eficiência nessas medidas e ter uma desoneração real dos custos nos produtos reciclados e que não haja essa bitributação. Esse impacto de toda essa desoneração da folha, ele geraria por em torno de 3 bilhões de reais para o orçamento público. E tem uma notícia aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês, que ela é antiga, ela é um pouco antiga, ela é de 2018, mas ela ilustra um pouco essa ação, que foi a Lei 12.375 de 2010, ela concedia um crédito presumido de IPI. Só que esse crédito presumido, ele só teve validade até o ano de 2018. Depois ele não foi mais renovado e o poder público justificou que essa renovação desse crédito presumido para o IPI, nesse caso que foi noticiado, se dá em razão de que essa medida, esse benefício fiscal já teria atingido os objetivos dele. E os objetivos seriam apenas sociais e não ambientais. Esse objetivo era para conseguir montar e operacionalizar toda uma cooperativa de catadores de lixo, para que essas cooperativas com até 20 membros, de no mínimo 20 membros, conseguissem se firmar, se montarem para poder dar conta disso. Então, o benefício gerou, surgiram algumas cooperativas, eles se organizaram, tiveram esse benefício de 2010 até 2018 e depois esse benefício caiu. Só que essa não renovação do benefício foi muito criticada por quem é da área, justamente porque entende que há necessidade do ponto de vista ambiental nessa medida, e não somente social. Parabéns, Sócrates. Sinta-se já intimado para palestrar no 16º Diálogo em Fortaleza. Para quem não sabe, vai ser no grupo Gagliardi, que é uma empresa de fabricação de óleo para veículos, tá? E aí a gente vai ter que encerrar a live por conta do tempo que o Instagram tolera, né? Só mostrando aqui, ó, o livro. Então, como é que vai ser a regra do sorteio? Daiane, tem alguma pergunta antes de encerrar aqui a live? Surgiu alguma pergunta? Enquanto a Daiane se manifesta, eu quero dizer para vocês que no artigo 33 da Lei de Resíduos Sólidos, depois que o legislador traz o rol das empresas obrigadas à logística reversa, ele coloca um parágrafo, que é o parágrafo 4º, dizendo que os consumidores, nós, né, deverão efetuar a devolução após o uso aos comerciantes ou distribuidores dos produtos e das embalagens a que se referem os incisos 1 a 6 do caput do artigo. Ou seja, o legislador ele traz a logística reversa, mas ele não traz uma lei com logística. Porque de que forma o consumidor vai fazer isso? Então, essa lei, ela reclama uma série de lives que a gente discuta essa lei aqui. Eu, inclusive, mandei o link da live para o presidente do grupo Gagliardi, Dr. César Gagliardi, meu amigo pessoal, que vai receber o diálogo, e o Sócrates já se sinta intimado, e a Mídrade.
a palestrar. Nós não vamos deixar esse tema exaurir. Isso foi só um artigo, dentre outros, que irão surgir, né, dos nossos estudos para que a gente proponha soluções para a sociedade, né? Então, aqui, a regra do sorteio serão os finalistas. Eu vou fazer o print da tela, vou postar no Instagram do Diálogo, tá? E quem aparecer lá na foto vai entrar em contato via mensagem no Insta do Diálogo, se manifestando, dizendo eu sou a pessoa da foto, e para poder a gente fazer o sorteio com o nome daquelas pessoas. Então serão sorteados 5 livros. Sigam o Instagram, não é? Tem que Como? seguir o Instagram. Tem que seguir o Instagram. Tem que seguir o Instagram. Essa live aqui encerra, ela é a segunda live do Diálogo Ambiental Constitucional Internacional. Nós vamos ter uma série de lives promovidas pelo Diálogo, quase todas basicamente fruto de artigos já publicados, né, de escritores jurídicos, como eu coloquei uma história aí hoje, convidando as pessoas para participarem. E eu quero agradecer a todos, especialmente o Sócrates, que em pleno dia do trabalho se disponibilizou, mas foi estratégico, né? Porque se é dia do trabalho, ninguém está trabalhando. Então, live não é trabalho, live é conhecimento. Sócrates, você quer dar uma palavra de encerramento para o público? Eu quero agradecer pelo convite da palestra, pelo convite da live, pelo convite das publicações de artigo que nós já fizemos juntos e vamos continuar escrevendo. Aluno meu é assim, viu, gente? O futuro aí dos meus ex-alunos, a Daiane, a Mildred, Sócrates. Eu fico regozijada de saber que eles estão bastante venturosos nas carreiras jurídicas. Obrigado. Então, uma boa noite para todos, e aí vamos ver quem são os sorteados da live, né? Daqui a pouco eu vou postar. Eu posso entrar no sorteio? Eu posso entrar no sorteio? Não, você vai ter o livro, né? Você é autor, né? Então, um beijo para todos, né? E um ótimo final de semana. Terça-feira nós temos mais live aqui com o professor de Portugal, Alexandre Souza Pinheiro, que vai falar sobre a proteção de dados pessoais em Portugal. E eu vou pincelar aqui no Brasil, porque acaba de ser prorrogada a vacância da lei. Então, boa noite para todos. Boa noite. Tchau. Os impactos da desinformação sobre o prisma do direito digital e do meio ambiente. Ok?
Que é isso?